Essa é a nossa sexta edição do Trino Connect e hoje a gente está se conectando com aquelas que são as nossas referências aqui na região, na área de RH, com a associação da RH Serrana e também com o Great Place to Work, né? É um tema extremamente pertinente para a nossa área, todos os setores, de todas as empresas, enfim, mas que é importante, depois de um ano de pandemia, a gente conversar como é que estão esses temas relacionados à gestão de pessoas. O tema que nós escolhemos para fazer junto esse evento com a RH Serrana e com o Great Place to Work é o ser humano no centro, um diálogo sobre gestão de pessoas. Faremos um painel com 3 apresentações, inicialmente falando sobre a permanência de talentos, depois sobre as tecnologias para a seleção e gestão de pessoas, e, por fim, a liderança e o cuidado com as pessoas. Na sequência, eu vou apresentar para vocês os 3 painelistas, já lembrando que, ao final, nós também teremos um espaço que vocês podem abrir seus microfones aqui para fazer perguntas para os nossos convidados. Também podem usar os chats para fazer as suas perguntas, tanto no Zoom como através do Facebook, que também está sendo transmitido ao vivo nesse momento, né? Então, inicialmente, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, quem está conosco nessa manhã, a Sicredi e a HDN Digital, e também aos apoiadores aqui do evento, a IVA, né, que a Bibiana estará conosco no painel, a Skill, que também estará participando ali do painel, e a Bitcom, que está transmitindo também ao vivo pelo aplicativo da Bitcom e pela TV Bitcom. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores e patrocinadores, e eu passo a palavra para o nosso presidente, o Juremir Milani, para sua fala, sua saudação inicial, e na sequência também teremos o espaço para o Volmir Paza, que é o presidente da RH Serrana, fazer a sua fala também. E depois passamos aí para os painelistas. Juremir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Trino Connect, e hoje realmente conectando com uma associação muito importante para a nossa região, a RH Serrana. Seja muito bem-vindo, presidente Volmir, é uma grande honra estar nessa parceria e alinhando estratégias, mão de obra, que é dos temas que a gente tem conversado muito, a gente tem grandes dificuldades, a gente tem grandes desafios pela frente, então é muito importante essa nossa aproximação. Aos painelistas, o Charlie, né, que todo mundo já conhece, nosso parceiro já de muito tempo, a Bibiana, que vai estar palestrando para nós falando sobre isso, e da IVA, e a Luciana do GPTW. Então, a gente está bem ansioso para ouvir vocês falarem e desejar aí uma boa apresentação aí para vocês. Então, eu passo agora a palavra para o Volmir Paza também, para fazer a sua saudação. Por favor, Volmir, desculpe. Bom dia, Edson, obrigado. Bom dia, Juremir e demais participantes aí, obrigado pela parceria. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Juremir, como instituições, como associações, fomentar a integração, né, entre as nossas várias entidades, né, e com isso a gente conseguir envolver as pessoas. Agradecer também a GPTW na pessoa do Luciana, que é a nossa parceira da RH Serrana, né, Luciana, há bastante tempo nos nossos produtos e serviços, né, aos palestrantes, ao Charlie e a Bibiana, né, que é membro do nosso conselho diretor da RH Serrana também. A RH tem como propósito conectar para transformar, e eventos desse porte tornam efetiva esse nosso propósito. Conseguimos colocar em ação esse propósito definido pela direção da associação. Para nós, os profissionais de recursos humanos têm um papel fundamental, sendo ele o elo entre as organizações e as pessoas. A relevância dos profissionais de recursos humanos nos dias atuais aumentou consideravelmente, especialmente para dar suporte e guarida nesse momento totalmente atípico, embora já estamos vivendo há mais de ano nisso, mas a cada dia temos novidade e o esforço dos profissionais de recursos humanos foi muito intenso e a cada dia é mais intenso em função disso, né? E esse evento somente reforça a preocupação e a importância do assunto que o momento exige. Seguramente teremos uma grande palestra, grandes painéis com esses 3 excelentes profissionais. Desejo um bom evento a todos. Obrigado, Volmir. Realmente isso aí
essa conexão é extremamente importante, eu acho que a gente acaba se complementando, né? Até quando a gente fala dos temas, a gente percebe claramente como essas áreas acabam se conectando, né? Porque quando construímos esse painel, justamente nós tentamos sempre incluir a área de tecnologia, que é o setor de atuação do Trinopolo, junto com aqueles que a gente vai realizar o evento, né? No caso, a gestão de RH. E a gente percebe claramente, né, como a gente insere a tecnologia, como é o painel que o Charlie vai comentar sobre seleção e gestão de pessoas, né? Mas não basta só o uso das tecnologias para fazer. As tecnologias são úteis para acelerar, né? Em alguns aspectos, né? Mas o ser humano precisa ser tratado por humanos, né? E é isso que a gente vai tratar nesse momento. No primeiro momento, então, a Bibiana Letícia Sasso, que é gerente de RH da IVA, uma multinacional holandesa que todos conhecem. Ela atua na gestão de pessoas há 9 anos e é uma entusiasta no desenvolvimento humano e inovação. Ela tem certificações internacionais de recursos humanos, é especialista em gestão empresarial e controladoria. Também é certificada em metodologias de avaliação comportamental, entre outras qualificações aqui no currículo dela, que depois, se ela quiser expandir um pouquinho mais, também será ótimo. Então, ela vai falar, em primeiro momento, sobre a permanência dos talentos, né? Na sequência, o Charlie, que é cofundador da Skill Recrutamento Inteligente, uma plataforma de recrutamento de pessoas, e também é CEO da Entre Softwares, é um especialista nessa área de software, de inteligência artificial, análise de dados. Ele é professor universitário de graduação, pós-graduação, ex-presidente do Trinopolo, então, dentro do nosso meio, bastante atuante, né, sempre participando das ações do Trino também, e falará, então, sobre a tecnologia de gestão, seleção e gestão de pessoas, né. E, por último, no painel, vai ser abordada a questão da liderança, né, com cuidado com essas pessoas, pela Luciana Santana. Ela é consultora de relacionamento do Great Place to Work e, na sua formação, ela é Relações Públicas pela PUC, pós-graduada em Marketing e Serviços pela ESPM, é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e pela Associação Europeia de Coaching também, possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de marketing e comunicação no Brasil e no Canadá, e atua também em gestão de pessoas, desenvolvimento de competências e lideranças. Olhando para esse time, a gente já pode ter expectativas bastante altas, né, sobre o conteúdo que vai ser apresentado e principalmente pela conexão desses conteúdos, porque eles se complementam. Então, para aproveitar bem o tempo dos nossos convidados, cada um terá aí 15 minutos para fazer uma exposição inicial, e com isso nós vamos aí para até as 10 horas nessa exposição das falas deles. Na meia hora final, das 10 até as 10h30, é aberto, então, para as perguntas, para a gente promover esse debate aí, para trazer as questões do dia a dia da empresa de cada um, dos departamentos pessoais, que certamente temos vários gestores aqui presentes nesse evento. Nós estamos aqui com mais de 60 pessoas ao vivo, certamente tem muitas questões que podem ser enriquecidas através das perguntas de vocês. Então, já de cara passo para a Bibiana. Desculpe, eu quero só antes lembrar que esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado nas redes sociais do Trinopolo, fica gravado no Facebook, e também vai ser disponibilizado depois no site e no YouTube, para que todos possam assistir, compartilhar com colegas de trabalho, enfim. Quem não puder assistir, pode fazê-lo posteriormente, né? Agora sim, Bibiana, eu passo a palavra para você para conduzir essa primeira parte aí sobre a permanência de talentos. Obrigada, Edson. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Trinopolo e da RH Serrana para poder falar um pouquinho aqui com vocês. Também agradecer a parceria, né, da Skill e da GPTW sempre. Eu concordo muito com a fala que vocês trouxeram no começo, assim, essa questão de nós, como associações e como empresas, a gente se conectar mais, né, e tentar fomentar esse ecossistema dentro da CR é muito importante.
Quando eu cheguei aqui foi uma coisa que eu senti muito falta, e eu vejo que hoje a gente já está conseguindo se conectar mais entre as empresas e entre as associações para a gente conseguir se ajudar, né? Usar todo esse sistema e poder ajudar as pessoas. Eu preparei uma apresentação breve para passar, só para orientar, né, a nossa fala e espero conseguir também atender, né, a expectativa aí alta, né, da gente conseguir passar esses temas. Então, só falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Então, eu sou responsável pela área de recursos humanos na IVA, tá? Tenho o privilégio de participar também da Associação da RH Serrana e também atuo como coordenadora na Comissão de Relações Trabalhistas do CIMEX. Então, para vocês, já um primeiro panorama, assim, eu sou uma pessoa que me envolve com bastante movimentos, assim, gosto de me envolver com bastante coisas, gosto de ajudar todo esse sistema que nós estamos inseridos. E tenho algumas características particulares, assim, a minha formação é em Química Industrial, então eu tenho uma formação bem diferente, atuo com recursos humanos há 9 anos, acho que foi a área que me escolheu, não fui eu que escolhi a área, né? E aprendi a gostar desse universo e entender ele cada vez mais. Eu sou apaixonada por conhecimento, assim, gosto de cada ciclo que eu passo, tá aprendendo coisas novas, trazendo coisas novas também para a minha equipe. Quem trabalha comigo sabe que não tem... a gente nunca fica no mesmo assunto, né? A gente está sempre se inovando e pensando em coisas novas. E acho isso muito importante para a área que a gente trabalha e também para fomentar a inovação e a transformação dentro das nossas empresas. Então, gosto muito de viajar, gosto muito de conhecimento, tenho meus hobbies, gosto muito de estudar também, como o Edson comentou, das certificações que eu já tive a oportunidade de fazer aí ao longo desses anos de trabalho como em recursos humanos, né? Queria trazer um pouquinho sobre a empresa onde eu trabalho, não sei se todo mundo conhece, então a IVA ela é uma multinacional holandesa, tá? Que tem algumas características bem interessantes, né? Então, somos uma multinacional holandesa que não tem fábrica na Holanda, por exemplo. Nossas fábricas estão espalhadas por outros países no mundo, né? Então, somos uma empresa bem jovem, temos apenas 41 anos de existência, né, de vida no mundo. No Brasil, ainda mais jovem, somos uma empresa de 26 anos de atuação no Brasil. Estamos presentes em mais de 130 países, mais de 25 mil clientes no mundo. Temos 6 linhas de produtos, que são essas linhas de produtos que estão mostradas aí embaixo nas imagens, né, que nós atuamos principalmente no segmento de caminhões. E no Brasil a gente tem 2 unidades. Uma que é de cilindros e kits hidráulicos e outra que é de guindastes articulados. Então, nós temos 2 fábricas, uma do lado da outra, aqui em Caxias e outras fábricas espalhadas pelo mundo, né? Essas fábricas, elas estão trabalhando em países diferentes. Então, temos uma fábrica na Holanda, outra na Itália, na Índia e na China. Estamos espalhados pelo mundo inteiro com escritórios comerciais. E essa é uma das características importantes da IVA. A gente tem uma capilaridade muito grande no mundo. Assim, estamos em uma maioria dos países que vocês puderem imaginar tem um escritório da IVA. Então, isso é uma característica bem interessante da empresa. Outra característica interessante, no meu ponto de vista, é a diversidade. Nós somos uma empresa que temos pessoas do mundo inteiro trabalhando e se conectando em todos os lugares. Então, a gente tem essa diversidade na empresa e ela é muito rica, assim. E outra característica interessante, para mim, é uma empresa que não tem fronteiras, assim. Se você tem um perfil que você gosta de se conectar com outras culturas e conversar com outras pessoas, a IVA é essa empresa, assim. Nós conseguimos trocar informações com o mundo inteiro e se conectar com todas as culturas, né? Nesses 4 anos aí que eu estou né, à frente do RH da IVA, nós tivemos 4 pessoas que foram já expatriadas, né, nesses 4 anos. Então, é uma empresa que não tem fronteiras e que gosta muito, né, da mão de obra brasileira. E esse é um dos temas que a gente vinha falando no começo também, do quanto é atrativo o mercado em outros lugares e o quanto nós temos que se fazer atrativos para conseguir manter os talentos aqui na Serra. Então, eu trouxe alguns pontos porque para mim são interessantes e eu acho importante compartilhar com vocês, que eu acredito que a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa na permanência dos nossos talentos, na gestão dos talentos nas empresas, né?
Então, eu trouxe esses 4 pontos para dividir com vocês, e o primeiro deles tem a ver com o tema, né, que são as pessoas no centro da estratégia. Então, o RH e a empresa, ela tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo no mercado, né, e ela tem que ter essa capacidade de se adaptar às diversas mudanças. E esse último ano, acho que foi uma prova para todas as empresas que talvez não tinham esse olhar para as pessoas, né, não tinham esse olhar para as pessoas na estratégia, para entender o quanto que a gente deveria se reinventar para estar trabalhando nesse novo mercado ou modelo de trabalho que foi imposto, né, pela pandemia, e o quanto é importante a gente olhar para isso quando a gente pensa no nosso modelo de negócio. Outro ponto que eu acho bem importante é as empresas trabalharem, terem, né, estruturas organizacionais flexíveis, porque hoje em dia a gente tem muitos trabalhadores de formas diferentes, com necessidades diferentes, e nós temos que ter organizações que sejam flexíveis, né, que privilegiam, né, autonomia, agilidade, o propósito que tanto se fala, né. Então, a organização ela tem que pensar dessa forma, tem que colocar isso na mesa quando vai pensar na sua estratégia. Outro ponto interessante é a pluralidade, né? Nós temos que ter processos e estruturas que promovam movimentos de inovação e transformação dentro das empresas, porque temos talentos de diferentes tipos, com diferentes necessidades. Temos pessoas que gostam mais da rotina, gostam mais do ambiente mais conservador, assim como a gente tem pessoas na mesma empresa, às vezes no mesmo setor, que tem um aspecto mais inovador, que gostam de agilidade, que gostam de coisas novas. Então, o papel da empresa e do RH é olhar para esse aspecto também e tentar proporcionar isso dentro da empresa para que os nossos talentos estejam motivados, né, e tenham aquela cultura de pertencimento. E outro ponto importante que eu trago aqui é a cultura do aprendizado, né? Temos que estimular. Hoje em dia o mundo é muito rápido, né? As informações são muito rápidas, temos muitas informações. Então, como a gente consegue se manter, né, com as competências certas desenvolvidas e como que a gente consegue oferecer isso para os nossos talentos, né? Então, é muito importante a gente estimular esse protagonismo de aprendizado das pessoas, né? Para que a gente tenha sempre uma empresa, dentro da nossa empresa, os talentos e eles estejam motivados, né, dentro dessa cultura de aprendizado. E aí eu trouxe outros pontos que para mim são importantes e eu queria também trazer aqui para nós todos pensarmos sobre isso, ou pelo menos uma pílula, né, de pensar em RH estratégico que fique como mensagem no final da minha fala, né. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é o RH como protagonista da transformação digital, sabe? O RH estratégico ele tem essa oportunidade grande, né, de trazer a transformação digital para dentro da empresa pelo uso da tecnologia, né. Então, hoje a gente tem uma infinidade de empresas, de startups que oferecem opções, né, de tecnologia e transformação digital e que o RH deve olhar para isso e tentar trazer isso para a atração e também para a permanência de talentos, né? Então, hoje o RH estratégico ele tem que fazer uso dessa tecnologia para ele poder focar mais no ser humano, né? Usar a tecnologia para as atividades que a gente tem que são burocráticas ou operacionais, usar a inteligência artificial e ter isso dentro da sua estratégia para conseguir focar no ser humano mesmo, porque eu digo isso muito, é uma fala que eu trago muito, eu acredito que o operacional nos consome, né? Nós somos consumidos pela infinidade de informações e atividades que a gente tem para fazer o dia inteiro, então se a gente não souber usar a tecnologia a nosso favor, a gente pode ter esse foco mais estratégico. Outro ponto importante que eu acredito é o RH trabalhando a marca empregadora, né? O RH tem que estar junto com a área de marketing, tem que trabalhar a marca empregadora para que a gente consiga atrair talentos para a nossa região também. Em alguns grupos que eu participo, a gente também fala bastante sobre isso, né? Sobre o que os nossos talentos estão indo embora, né? Porque a gente não consegue ser atrativo, né? Então, o quanto a gente tem que trabalhar a marca empregadora e também a nossa região, para que as pessoas tenham orgulho e o desejo, né, de vir trabalhar em nossas empresas. Outro ponto importante é ser um promotor da inovação e da criatividade, né? Então, trabalhar isso dentro das estruturas, fomentar a inovação e a criatividade com os nossos gestores, com as nossas equipes de trabalho, para que nós temos um ambiente que seja atrativo para as pessoas, tanto para quem está fora como para quem está dentro das empresas.
Outro ponto que eu acredito importante é o RH parceiro das áreas de negócio, né? O RH tem que estar junto com as áreas de negócio, tem que trabalhar ao lado do gestor, né? Para entender quais as demandas e para suportar esse gestor para fazer o desenvolvimento e promover esses talentos dentro da empresa. O RH tem que ser parceiro dessas áreas, né? Tem que estar do lado, tem que estar ajudando a desenvolver esses talentos para que eles permaneçam, né? Para que eles permaneçam nas nossas empresas e na nossa região. Outro ponto é promover os ambientes, né, que sejam produtivos, inovadores, agradáveis. Nós temos muitas coisas para resolver no dia a dia, então a gente tentar com que esses ambientes sejam mais leves, que a gente consiga dar risada, que a gente se divirta, para que fique mais fácil, né, resolver todos esses desafios que a gente tem no dia a dia. E com certeza todos nós, né, com a pandemia, potencializamos esses desafios e a área do RH foi uma que ficou muito exposta, né, a esses desafios que a pandemia trouxe. Outro ponto que eu acredito que é muito importante, que o RH tem que estar olhando muito para isso, são as práticas, né, como que o mercado está se comportando, a sociedade está se comportando, para que a gente traga novas práticas, para que a gente consiga atrair e manter os talentos dentro da empresa. Então, temos que estar atentos a isso, não adianta mais oferecer só o básico, né? E não adianta mais oferecer a mesma coisa para todo mundo, né? Hoje se fala muito em personalização, né? Então, o próprio, usando a tecnologia para a atração de talentos, já é uma forma de personalizar, né? Já é uma forma de melhorar o nosso sistema de recrutamento e seleção e considerar quais são as práticas que as empresas estão usando no mercado. Outro item que eu acho importante é a colaboração, né? Temos que trabalhar com formas mais colaborativas, compartilhar, trocar. Essa fala que foi trazida no começo sobre a gente se conectar como instituição, colaborar como instituição e tentar fomentar esse ecossistema, para mim faz muito sentido. Assim. E nós, como empresas, também temos que fazer isso, né? Também temos que trocar, porque temos que nos unir, né? Para manter esses talentos na nossa região. Outro item extremamente importante, que com certeza a Luciana vai tocar bastante nesse item depois, é em relação aos líderes, né? Como a gente tem que desenvolver os nossos líderes, apoiar eles, tentar trazer eles para esse novo mundo que está vindo, né? Esses novos talentos, esses novos profissionais que estão vindo no mercado, tentar ajudar eles a mudar esse mindset, eles terem um pensamento mais aberto, eles entenderem como que eles vão trabalhar com essas equipes, como que eles vão deixar motivados pessoas de diferentes gerações, né, trabalhando numa mesma equipe. Isso é um papel bem importante do RH, então desenvolver a liderança, porque a liderança consiga desenvolver as suas equipes, para mim é muito importante, eu acho que tem que estar na pauta, né, tem que estar na pauta do RH. E o último item que eu trouxe é criar, potencializar, né, condições para potencializar esses talentos. Eu tenho certeza que todas as empresas têm muitos talentos, e como que a gente cria um sistema, um ambiente que vai potencializar, né, esses talentos para que eles consigam se desenvolver dentro da empresa. Então, temos pessoas que gostam, né, da rotina, tem outras pessoas que não. Então, como a gente vai conseguir oferecer projetos novos para os nossos talentos dentro das empresas, para que eles sintam cada vez mais o propósito, né, sintam cada vez mais o orgulho e o sentido de estar trabalhando naquela empresa ou estar desenvolvendo aquele trabalho. Então, eu queria trazer esses pontos, assim, para comentar, que eu acredito que são coisas que tem que estar na pauta do RH, tem que estar na pauta dos empreendedores, dos empresários, a gente tem que olhar para isso e tem que tentar entender como que a empresa vai se posicionar nesse mundo, considerando todas essas informações que são importantes em relação à estratégia do negócio, né, e esses novos modelos de negócios que temos, que estamos enfrentando aí, né, nesses anos que estão passando. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, fico à disposição para responder perguntas depois, tenho certeza que agora o Charlie e a Luciana vão trazer mais assuntos, né, mais conhecimentos para a gente poder fazer uma troca no final. Agradeço a todos e um ótimo dia. Obrigado, Bibiana. Em seguida, você volta também no final para a questão das perguntas, né? Então, agora o Charlie Macedo vai nos falar um pouco sobre as tecnologias para a seleção e gestão de pessoas, né? Como elas podem nos auxiliar nesses processos que tu até já mencionaste aí, né? Pois é, eu vou compartilhar minha tela aqui também. Iniciamos. Estão enxergando?
Sim. Beleza. Então, a nossa temática é o ser humano no centro e falar um pouquinho da parte tecnológica disso, né? Eu sou o Charlie, né? O Edson já falou um pouco sobre mim. Minha formação é uma formação em Y, né? Eu tenho a base de eletrônica, tecnologia da informação, desenvolvimento de software, uma pós em Quality Assurance, né? Que é a garantia da qualidade de software, e Machine Learning, né? Que é inteligência artificial. E eu tenho uma pós na área de executivo internacional e também meu mestrado é na área de administração. Então, eu sou um cara que trafega dos dois lados e sou empreendedor desde o início da minha carreira, né, e estou aí no mercado há um tempão trabalhando, criando coisa na área de software e gerindo equipes de TI, né? E a gente sabe que gerir equipe de TI é um cenário que é bem diferente muitas vezes da indústria, porque o nosso pessoal tende a ser mais exigente, tende a fazer as coisas acontecem mais rápidos, né? Então, é um desafio enorme e a maior parte do nosso público é TI aqui, então é natural isso acontecer de ser todo mundo acelerado, né? O pessoal da TI. Então, a gente tem um cenário um pouco diferente e na tecnologia acaba sendo dessa forma. A Skill, né, é uma startup, né, a gente tem, fazendo uma comparação com a IVA, né, só 41, a gente tem só 2, 3 anos, né, a gente é de 2018, né, e a gente, essa semana, fez a primeira vaga internacional, né, então, tipo, são momentos diferentes, mas para nós foi fantástico, né, envolveu um monte de coisa que a gente, tipo, o processo de internacionalização que a gente estava deixando, vai acontecer lá na frente, já está tendo que acontecer agora, né? A plataforma vai ter que ir para espanhol e inglês, a gente está correndo para essas etapas novas. Contextualizando, a Skill é uma plataforma de recrutamento e seleção, né? A gente usa a IA para fazer o match entre as vagas e os candidatos, né? Para que tenha uma aderência alta, né? A Skill nasceu dentro do Trino, né? A Skill é um projeto que nasceu do projeto de parcerias do Trino, então eram empresas do Trino tentando cooperar, né? E daí nasceu a Skill, tá? Dessa ideia de que a gente, como empresa, pode e deve cooperar. Então, a gente sentou lá 30 empresas para tentar fazer coisas juntas. Dessas 30 empresas, saiu um grupo de 12 empresas que começou a Skill, né? Óbvio que alguns tiveram suas prioridades e saíram do projeto no andar, mas até essa semana nós ainda estávamos em 6 empresas daquele projeto, né? Então, a Skill está num momento bem importante, né? A gente acabou de ser investido, então vai ter uma série de mudanças, até mais para frente eu falo um pouquinho sobre isso. E a gente tem um desafio de fazer o RH reduzir o tempo de contratação, reduzir o custo de contratação, reduzir burocracia, rotatividade, e é um desafio, né? E que eles possam, num único lugar, fazer tudo, divulgar as vagas, criar as vagas, receber candidato, aí arranquear isso, né? E poder contratar pessoas certas, e isso tem tudo a ver com tecnologia em RH, mas tecnologia em RH, a gente tem que ter sempre um foco não no software, né? A gente tem que ter um foco nas pessoas, tá? Porque se a gente desenvolvesse a plataforma pensando no conhecimento que os sócios tinham de tecnologia ou no conhecimento que a equipe de IA tinha para fazer focado, usar só o melhor, a gente ia acabar esquecendo as pessoas. E foi bem legal que a gente conseguiu ter essa visão e nos capacitou pra caramba isso. Pessoas são o principal. A experiência do nosso candidato é fundamental que a gente cuide disso. A experiência do nosso recrutador é fundamental. E isso toda empresa de software precisa ter em mente que, às vezes, uma coisa muito pequena que a gente faz gera uma redução de trabalho violenta para a equipe. O próprio exemplo que a gente colocou dentro da plataforma lá, um botãozinho que a pessoa clica e já abre o WhatsApp falando com a pessoa direto conectado na plataforma. Para nós era super simples de implementar, só que para o pessoal de RH eles passavam horas cadastrando contatos no telefone para poder falar com os candidatos.
e isso gerava um trabalho danado para eles. Então, às vezes, a tecnologia, quando a gente olha para as pessoas, coisas simples podem liberar a equipe de fazer um monte de coisa que tinham que fazer antes. Então, a gente sempre tem que estar olhando para isso, né? Para quem está envolvido no processo, para quem está usando, né? Porque, tipo, para o desenvolvedor, se a gente só olhar pelo lado do desenvolvedor, o contato com o software é algo que acontece durante um tempo. Tu vai lá, implementa uma funcionalidade, acabou, tu entregou. Só que para o usuário, ele usa a vida inteira isso. Muitas vezes ele usa de manhã à noite a tua plataforma, e se a gente não otimizar pequenas coisas, se a gente não estiver pensando nele, isso pode ser um fardo para ele no fim da história. É como se ele tivesse algo que ajudasse ele ou um saco pesado que ele tem que arrastar junto. Tá? E a gente sempre tem que olhar que a gente tem que ser algo que impulsione ele no trabalho, não algo que ele tem que arrastar. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que ter esse olhar, é fundamental, né? E não foi combinado com a Bibiana, mas a transformação digital está acontecendo e está acontecendo no RH, gente. Tá? A gente tem que olhar para isso, que não tem volta, tá? É um fenômeno cultural, a gente não consegue parar isso. Tá? Há um tempo atrás, se alguém dissesse que minha mãe ia estar no Facebook, que ia estar... Cara, não vai ter rede social. Minha mãe está usando o WhatsApp e Facebook direto como algo super comum da vida dela. Né? Então, a gente precisa entender que a coisa está mudando e que as pessoas estão mudando. Né? No início, né, as empresas eram cada departamento isolado, nem tinha tecnologia, depois começou a aparecer os departamentos de tecnologia. Tá? Essa tecnologia depois começou a transpassar todos os departamentos. Só que hoje, nesse cenário de transformação digital, a tecnologia está dentro do departamento. Tá? A tecnologia está dentro do marketing, ela está dentro da produção, ela está dentro do departamento de pessoas. E a gente precisa entender que a empresa como um todo, ela não consegue mais suportar todas as tecnologias de todos os departamentos. Os departamentos têm que se especializarem nisso. Então, o pessoal de RH, gente, vocês precisam começar a entender de tecnologia, se não entendem. O pessoal do marketing precisa. Tá? Tipo, o ecossistema de software é muito grande, é muito software para muita coisa, e se a gente não começar a absorver dentro dos nossos departamentos a tecnologia útil que a gente precisa para andar mais, a gente precisa ter todas as tecnologias, tá? Porque é uma falácia dizer que tem que ter tudo. Não, mas o que a gente precisa para o nosso dia a dia, o que a gente precisa para gerar resultado, a gente tem que dominar. E a gente tem que trazer parceiros, né? E as startups são chave para isso, porque as startups testam rápido, elas, se não der certo, não tem problema, você troca a solução. Se você tem uma coisa que precisa mudar, as startups mudam. Então, isso ajuda pra caramba. Então, é um caminho super viável, super legal de se trabalhar. E essa tecnologia está dentro, e todas as empresas são empresas de tecnologia hoje. A gente não tem mais como dizer, não, a minha empresa é uma empresa metalúrgica. Cara, se a engenharia não está usando um software de CAD, se não está usando um software de CAM, se não está usando software para design, cara, tudo é tecnologia. Tá? E a gente pode ser 200 vezes melhor que o concorrente só por usar a tecnologia certa. Os mesmos profissionais, porém com tecnologia melhor. A gente precisa ter isso em mente, que todo mundo é uma empresa de tecnologia e que não tem como fugir da transformação digital. Tá? A gente vai ter que passar por ela de uma forma ou de outra. E é isso. Eu separei aqui o ecossistema de RH, tá? Só para vocês terem noção. Cada coisinha dessas é uma categoria de software, tá? Não é um software, é uma categoria de software. Tá? Eu peguei um outro quadro que fala sobre os softwares. Ó. Cada quadradinho desse é uma categoria. Tá? Aqui é só de contratação. Tem mais de 100 só nessa partezinha que fala de contratação. Tá? Então, gente, o portfólio que existe, tá, é gigantesco. A gente só tem que achar coisas que acelerem o nosso trabalho. Tá? Seja, é para recrutar o meu problema, eu vou lá e tem solução para recrutar. Benefícios flexíveis, tem soluções específicas de benefícios flexíveis. A gente tem que enxergar a partir das nossas dores, tá? Não é porque todo mundo está usando. Tá? A gente tem que ter essa visão de que o objetivo é a gente sanar nossas dores. E tem que olhar, tem muita oferta no mercado, muita coisa legal, só que não adianta a gente botar porque é legal.
A gente tem que olhar o que soluciona, o que resolve o nosso problema. Tá? Então, seja para gerenciar os talentos, seja para a questão de relacionamento com os funcionários, desenvolvimento de liderança, o que for. Tá? Fazer onboard dos funcionários, tem software para tudo. A gente tem que ver o que a gente precisa de verdade, o que acelera o nosso trabalho. E sempre tenham em vista isso. O que vai liberar a minha equipe? Tá? Se eu trouxer, né, o próprio exemplo da triagem na skill, eu sou usuário de skill, tá? A gente tá contratando e a gente usa a nossa própria ferramenta para contratar. E eu me sinto super confortável de dizer, eu não preciso olhar os últimos caras ranqueados. Eu olho os primeiros que a plataforma já está ranqueando e me dizendo quem é bom primeiro. Eu não gasto tempo nos últimos, tá? Que são caras que eu tenho certeza que são caras que é para eliminar. Né? Então, tipo, isso agiliza o meu processo. Né? Se eu preciso mandar mensagem, eu clico lá no WhatsApp, já abre o WhatsApp falando com o cara, eu não tenho que cadastrar o WhatsApp do cara. A gente precisa olhar para essas coisas que vão liberar a equipe, que vão acelerar a equipe. Né? E nesse contexto de pessoas, uma das coisas que está aparecendo forte é essa questão da inteligência artificial, e o pessoal às vezes cria uma mística ao redor disso, sabe? E inteligência artificial não é isso. Eu trouxe algumas coisas para a gente falar rapidamente. Que inteligência artificial é algo que tem que servir para acelerar o processo, para automatizar. Não é o Sexta-feira, não é o Jarvis lá do Homem de Ferro, tá? A gente ainda está longe desse cenário, mas também não é o Ultron, né? Que às vezes tem gente que fica com medo, eu vou perder. Não, gente. Vamos tranquilo. Também, infelizmente, não é o Wall-E, né? Que é queridinho e nos ajuda em tudo e é altruísta. Infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Mas ela está aí para ajudar e trabalhar com a gente. Ela ainda não é empática, não sabe tudo, não é um gênio da lâmpada, porque às vezes as pessoas acham que a inteligência artificial sabe tudo. Não, ela aprende, tá? Ela aos pouquinhos vai melhorando, tá? Ela é uma espécie de software. É interessante que é uma espécie de software que a gente não escreve código. Para nós da geração anterior de desenvolvedores de software, é muito difícil a gente admitir que dá para desenvolver software sem escrever código, né? Porque a IA, a gente trata ela como uma caixa que a gente vai ensinando coisas para ela. E aí ela vai aprendendo com aquilo que a gente vai ensinando. Então, é um paradigma novo, tá? É um paradigma novo e a gente precisa olhar dessa forma, né? Então, principalmente esses métodos de aprendizados não supervisionados, eles tendem a emergir de padrões, né? E tem um objetivo muito específico. No caso da Skill, a gente tem mais de uma dezena de inteligências artificiais, tá? A gente fala que é uma inteligência artificial, mas na realidade são várias. A gente tem uma inteligência artificial especializada só em sugerir, por exemplo, habilidades para uma pessoa. Né? Então, ela é uma IA específica que faz aquilo. Ela só sabe sugerir habilidades. Ela olha o teu currículo e te sugere habilidades. Tá? A gente tem uma IA específica em ranqueamento, que ela vai lá e olha todas as características do currículo e ranqueia, tá? Que é a nossa principal IA, que faz uma diferença enorme para os clientes. Mas cada uma faz um pedacinho, né? E o aprendizado da inteligência artificial, ela é interativo. Cada vez que ela faz alguma coisa, ela aprende coisa nova, tá? E ela vai melhorando esse processo. E aí tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar, né? Eu vou falar mais para frente, mas, tipo, eu tenho que cuidar para não dizer para a IA, por exemplo, qual é a raça da pessoa. Ou eu não posso dizer para a IA qual é o sexo da pessoa. Por quê? Porque senão ela vai entender que uma pessoa contrata só mulheres e vai começar a jogar as mulheres para cima da classificação. Ela prefere mulheres ou prefere homens. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados disso, né? Ela tem esse foco de automação e depende de um contexto, tá? A nossa IA, ela sabe recrutar. Dá para a gente dizer que ela é graduada em recrutamento e seleção, tá? E agora ela está fazendo uma pós-graduação em recrutamento e seleção. Mas ela sabe fazer recrutamento. Se vocês pedirem para ela dizer qual é a melhor ação para investir na Bovespa, ela não sabe. Porque não é a área de domínio dela, ela é específica para isso, né? A gente cuida essa questão dos viés e é importante isso que todo mundo que for trabalhar com IA cuide isso. A gente não, a menos que o recrutador informe, eu quero meu ponto de corte é de tal idade a tal idade, a gente não informa nem a idade para ela. A gente não informa nem o endereço para ela não enviesar a coisa, porque senão ela vai começar a ver
que você recruta pessoas do centro, vai começar a te sugerir só gente do centro, né? Então, o que a gente faz é limita por fora da IA o raio que tu quer e aí informa para a IA para ela fazer o ranqueamento, né? No nosso caso, a nossa IA é uma rede de computadores, tá, pessoal? Não pensem que é algo mágico, que está no céu. Não é. É uma rede de computadores que se comunica e que tem uma série de algoritmos que vai rodando. No nosso caso lá, vários servidores que ficam trabalhando e processando. Ele não aprendeu do nada. Quando a gente ensinou, a gente sentou com recrutadores, com especialistas em recrutamento, e a gente fez uma engenharia reversa do cérebro desses caras, né? Tipo, por que tu escolhe A ou B? Por que tu prefere? A gente entregava 10 currículos para a pessoa e dizia, quem são os melhores? Aí tentava entender por que esse cara é melhor. E é assim que funciona o processo inicial da IA. A gente identificar quais são os fatores importantes, né? Qual tem mais peso que o outro e treinar a rede no início com pesos que sejam aceitáveis. Depois, quando a coisa começa a rodar, ele vai aprendendo sozinho. Tipo, eu sei que pessoas que têm formação técnica tendem a ser pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado do que pessoas que só têm faculdade. Então, o cara que faz um técnico em administração e depois faz uma faculdade de administração, ele é melhor que um cara que fez só administração. Isso emergiu de um padrão, tá, da análise de dados. Não foi algo que alguém disse, isso é assim. Não. Da análise de dados, isso surge e a IA começa a aprender esse tipo de padrão, né? E pode, por exemplo, recomendar candidatos para vaga. Não necessariamente a IA vai ser aplicada só a isso, gente. Dá para aplicar ela a fazer rota de transporte, dá para aplicar ela para qualquer coisa, né? E a gente precisa estar olhando. No nosso caso, a gente olha perfil, formação, idioma, habilidade, nome da vaga, descrição de cargo, tudo é levado em conta, né? Geolocalização, estabilidade, tipo, o cara que pipoca muito no emprego, tem empresa que tem um perfil de contratar gente que pipoca, que gosta disso, porque é uma pessoa que já viu um monte de coisa diferente e vai agregar um monte na equipe. Tem outros que não, não, precisa que seja mais tempo. Então, isso vai da questão do fit cultural, né? A empresa tem uma cultura e aí vai encaixando nessas necessidades, né? E ela aprende também com a ação do recrutador. O recrutador faz as coisas, ela entende, esse cara prefere isso, esse cara prefere isso, e vai aprendendo. Né? Ou os próprios candidatos, ela vai aprender, esse candidato gosta mais de vaga desse tipo, e aí ele vai encaminhando as sugestões mais para esse lado. Então, ele leva tudo isso, no fim do dia, tudo número, tá, pessoal? Ele pega todos esses fatores e transforma num monte de coordenada geográfica e posiciona todo mundo em relação a todas as vagas. Então, eu sei qual é essa bola verde maior, que é uma vaga, digamos que é técnica, eu sei que esses caras são os melhores caras que estão mais perto da vaga verde, esses caras dos pontinhos pequenos são os melhores caras da vaga azul. Então, ela faz essa conversão e consegue indicar. Óbvio que a gente tem que ter uma série de cuidados, como eu falei, tipo, tem que ter dado isolado, remover dado sensível, cuidar para ela não começar a tomar decisão autônoma de coisas que a gente não quer. Então, quem está interagindo tem que descrever bem a vaga, quem está se candidatando tem que preencher bem o currículo, porque se tu não botar nada no currículo, a IA vai dizer, esse cara não tem informação, esse cara é ruim. Né? Então, a gente precisa estar cuidando nisso. Tá? Sempre lembrar que a IA não é algo preciso, tá? É algo que a gente chama que é relativo, sabe? É sempre em relação aos outros. Por exemplo, uma vaga, só candidatos ruins se aplicam. A IA não vai fazer mágica e trazer um bom para cima, só tem gente ruim lá dentro. Tá? Então, tipo, ele vai dizer, dentre os ruins que tu tem, quem é o melhor. Tá? Mas é importante a gente entender isso, que ele vai trabalhar com a matéria-prima que a gente dá para ela. Né? E outra coisa que a gente, quando trabalha com IA, a gente tem que cuidar é ser verdadeiro. Tá? A gente tem que ser preciso. Não adianta eu dizer que a minha cultura é de startup e eu sou uma indústria de metal pesada controladora. Não, a gente precisa trabalhar de forma verdadeira, porque eu quero atrair, eu quero os resultados verdadeiros. Eu não quero um cara que quer trabalhar numa startup, eu quero um cara que aceita trabalhar no cenário de indústria, né? E sempre o objetivo é poder liberar, não é substituir as pessoas, é liberar as pessoas para elas poderem fazer coisas que realmente fazem diferente para a equipe, que realmente elas possam focar nas pessoas, que o RH possa qualificar as pessoas, possa apoiar as pessoas,
Porque, tipo, do jeito que a gente está encontrando os departamentos de recrutamento e seleção, gente, é um caos. A galera está trabalhando de noite, a galera trabalhando fim de semana, equipes reduzidas, tá? Então, neste último ano de pandemia, isso agravou. E a gente precisa trabalhar nisso, né? Para fazer essa liberação e que essas pessoinhas todas consigam realizar seus papéis, né? Que elas possam contratar, que elas possam ser contratadas, que elas possam fazer as coisas do seu dia a dia de maneira mais fácil, né? Esse é o foco, né? E aí, tinha falado, né? Então, de novidade, só para fechar aqui, desde ontem a Metadados é sócia da Skill, né? Então, a gente se tornou a plataforma de recrutamento e seleção oficial da Metadados, né? Então, a gente está trabalhando de forma sinérgica. A Skill continua de forma independente, trabalhando como plataforma de recrutamento e seleção, e a Metadados ganha produto no portfólio, e a gente ganha toda a experiência e expertise da Metadados e também aporte financeiro para poder tocar aí os próximos meses com tranquilidade, poder trabalhar na questão de expansão de mercado e expansão de produto, né? Então, para nós é muito legal e estar anunciando em primeira mão dentro de um evento do Trino, para nós é sensacional, porque foi aqui que a gente nasceu, né? Foi desse ambiente de colaboração, de associativismo, e é muito importante que isso continue acontecendo dentro do Trino, que continue acontecendo dentro da RH Serrana, dentro de todas as associações, porque o mundo pode ser melhor, gente. O mundo não precisa ser cada um por si, o mundo não precisa ser uma guerra, tá? A gente pode colaborar, a gente pode pegar várias empresas concorrentes e construir alguma coisa junto. Isso é muito legal e para nós também é muito legal que a Metadados seja o investidor que entrou, porque é Trino também, né? Então isso é muito legal para a gente, vai ser algo bem legal. É isso aí. Encerro por aqui, já estourei meu tempo. Carley, E passo a palavra. E parabéns por nos premiar com essa informação. A gente fica feliz quando essas parcerias, uma startup que nasceu de parcerias, amplia suas parcerias dentro do nosso ambiente e vamos lá, vamos internacionalizar, né? Agora já tem gente recrutando lá fora, né? Pessoal, depois a gente pode retornar com perguntas sobre esse tema também, né? E agora a gente passa então a palavra para a Luciana Santana, do GPTW, para nos falar um pouco sobre esse trabalho do GPTW, da temática da liderança aí nesse aspecto todo de gestão de pessoas. A gente não está te escutando, Lu. Ela está com o microfone aberto. Está com o microfone aberto, mas não... De repente está mutado no fone, cabo... De repente, no próprio Zoom ali, vai no microfonezinho, na setinha do lado e vê se tá o speaker. Vocês estão vendo Alguém ela? de TI aí entra remoto no computador dela. É sempre o pessoal de TI. Não, ainda não, Lu. No teste funcionou. Funcionou? Não, é as coisas da vida real, gente. Isso acontece. Eu tenho uma briga, né, como professor acadêmico, com o cara que diz que TI é ciência exata, tá? Não é. Que Aliás, é uma classificação é mistura. essa? Que classificação é essa, né? Tu desliga e liga e volta a funcionar. Bom, vamos aproveitando esse espaço enquanto a Luciana está tentando se reconectar. Uhum. O Mauro deixou uma pergunta, que o Mauro Todescati, né? Sobre essa questão, acho que foi no período aí da fala da Bibiana, né? Se incluir voluntariado em ambos, empregado e empregador. Não sei, Mauro, se estiver aí, quiser abrir, fazer tua pergunta, ampliar, mas o meu entendimento foi se isso ajuda na permanência, se engaja mais as pessoas, eu acredito que tenha sido nessa linha aí. Atividades de voluntariado? Luciana, você está on agora? Tá funcionando?
Sim. Agora sim. Ok, tá. Então vamos lá. A pergunta fica para depois, então. Pode falar. Então tá, gente. Eu não sei o que aconteceu. A gente testou e estava funcionando, mas então tá. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco, então, né, sobre liderança, sobre o GPTW. Acredito aí que a maioria das pessoas já conheçam o GPTW, mas vou falar um pouco também, né, sobre a gente. Estou em Canela, tá um frio horrível, então, né, tô fungando aqui, tô meio gripada, mas daqui a pouco eu vou tossir, alguma coisa assim, mas vamos, né, vida real. A gente, como a Bibiana, né, falou também, o Charlie, a respeito de colocar, né, as pessoas no centro. É isso que a gente mais busca, né? Na verdade, o GPTW aí é uma consultoria, né, para quem não sabe, global, e a gente não faz só pesquisa para o ranking, né? O GPTW é muito conhecido pela questão do ranking, mas a gente também tem uma missão aí de entrar dentro das empresas e trabalhar essa questão, né, de pessoas, de liderança. Até quando a gente estava pensando no painel, eu já falei, né, prontamente, poxa, vamos falar de liderança, né? Por que liderança? Porque liderança é o que as pessoas que estão à frente, né? A liderança a gente costuma falar aí que eles estão na vitrine, é o espelho aí, né, das equipes. Então, estamos num momento super delicado aí de pandemia, mas tudo que eu vou falar aqui sobre liderança vale, né, para a vida, né, da empresa, não só aí nesse momento delicado, né? Esse cuidado com as pessoas, ele deve ser diariamente, ele deve ser diário, né? E a gente deve ter essas ações aí de cuidado sempre, tá? Então, eu também vou compartilhar o material para a gente trocar um pouco, enfim, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são visuais aí, mas vocês estão vendo meu material? Sim. Legal. Bom, gente, em primeiro, obviamente, né, eu trago a nossa missão aí, como eu falei para vocês, o GPTW, Great Place to Work, a gente existe aí para construir uma sociedade melhor, né, transformando cada organização. Então, a gente não só ranqueia as empresas, e sim a gente quer trazer essa cultura cada vez mais aí para as empresas. Então, assim, a gente também tem esse braço educacional aí do GPTW, né, para a gente construir aí ambientes melhores a serem trabalhados. Então, a questão da liderança que eu vou trazer hoje, e a minha ideia é compartilhar com vocês também muitas ações, né? Ações para a gente falar, conseguir levar para o nosso dia a dia mesmo, tá? Então, essa é a ideia. A liderança, ela está à frente dessa nossa missão aqui, né? A liderança é um dos focos aí do GPTW, é poder trabalhar as lideranças dentro das empresas, né? Como eu falei antes, a gente está presente em mais de 107 países, então nós somos uma consultoria global, a nossa metodologia ela é global. Então, vou falar muito da nossa metodologia, vou falar, né, do que a gente acredita, e isso é no mundo inteiro, né? A nossa pesquisa ela é padrão no mundo inteiro, porque a gente tem aí essa metodologia que a gente acredita, né? Esse Trust Index, que é esse índice de confiança, e que quem constrói esse Trust Index? O líder, né? Então, de novo, eu vou bater bastante na tecla aí da questão da liderança. Aqui eu trouxe também um pouco dos nossos selos, né? Então, a gente tem aí a questão da certificação, depois a gente tem a questão dos rankings, né? Isso a gente trabalha bastante. Mas as empresas, para serem certificadas e ranqueadas como melhores empresas para trabalhar, tem todo um trabalho por trás a ser feito, né, gente? Então, assim, começando a falar de liderança, que é isso, né, que eu quero trazer para vocês, eu vou trazer aí a frase do Michael Bush, né, que é o nosso CEO global. Ser um líder e um excelente lugar para trabalhar não tem a ver com o tamanho ou os recursos da empresa, e sim como você trata as pessoas que trabalham nela, tá? Então, reforçando aí a fala dos colegas, né, a gente tem que colocar as pessoas no centro, né, e a gente tem que cuidar dessas pessoas,
né? Então, a gente tem que cuidar de como a gente trata essas pessoas. Ah, mas por que o líder? Porque o líder, ele que vai disseminar essa cultura na equipe, ele que vai disseminar essa cultura na empresa, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de como construir esse ambiente de confiança. E começa pelo líder, é o líder que vai, digamos, construir esse ambiente de confiança nas empresas, né? Então, nós aqui do GPTW, a gente acredita que as empresas melhores para trabalhar, elas têm como base um ambiente de confiança, tá? Então, essa palavrinha, assim, eu vou trocar bastante com vocês hoje sobre confiança, porque é ela que transforma aí as ações do líder, né? São as ações do líder, ele vai implementar aí, e aí vou trazer um cardápio aqui de práticas, né? Para vocês poderem enxergar essas ações do líder, mas esse líder, ele vai implementar essas ações nos ambientes e começa ali a transformar os ambientes. Por quê? Porque a equipe vai se espelhar no líder, né? O líder que cria esse ambiente de confiança, a equipe vai começar a, então, confiar um no outro e a equipe vai, então, poder transformar esse ambiente de trabalho, tá? Então, de novo, né? Colocar a pessoa no centro é transformar a organização num excelente lugar para trabalhar. Se a gente não tem o foco nas pessoas, a gente não tem como transformar, né, as empresas aí a serem lugares melhores para trabalhar. Então, eu vou começar assim a trazer esses pontos, né, para a gente refletir aqui em relação à liderança. E o que eu começo a trazer, né? Essa questão da percepção e experiência do colaborador. Há 3 décadas atrás, né, Robert Levery, que começou com ele a questão da nossa metodologia, ele começou a pesquisar, poxa, o que as empresas melhores para trabalhar, o que elas têm, né? Então, começou uma pesquisa aí há 30 anos atrás e ele descobriu isso. Uma empresa melhor para trabalhar é construída num ambiente de confiança e olhem bem, né? Nós temos 3 pontos aqui que competem à liderança. Então, assim, as pessoas que gostam, né, da empresa, que consideram a empresa um excelente lugar para trabalhar, elas confiam nas pessoas com quem trabalham, elas gostam das pessoas com quem trabalham e elas têm orgulho do que faz. Então, assim, esses 3 pontos, eles transformam as empresas a serem excelentes lugares para trabalhar, tá? E aí, o que acontece? Nós temos 3 aqui que competem à liderança, né? Esse cuidado com as pessoas, essa transformação de um ambiente de confiança, 3 pontos está na mão da liderança. E aí eu vou falar um pouquinho deles, né? A questão da credibilidade, a questão do respeito, a questão da imparcialidade, né? Então, a credibilidade, as pessoas e os líderes, né? Nosso foco aqui é líder, são honestas, são éticas, possuem uma comunicação transparente, né? A questão aqui da falar a verdade, né? E temos aqui também na credibilidade a diferença aí entre comunicação e informação, né? Uma coisa é eu simplesmente querer informar o meu colaborador de alguma questão, outra coisa é eu me preocupar como eu estou me comunicando com ele, tá? O respeito, existe respeito, né, com as pessoas do meu time, existe aqui também a gente trabalha na questão do respeito, o agradecimento, mas o agradecimento, assim, ao esforço do meu liderado, né, ao esforço daquela pessoa, esse envolvimento das pessoas com o trabalho, tá? Então, assim, o respeito aqui, ele engloba muito a questão do agradecimento, do envolvimento, tá? A imparcialidade da liderança também, né? A imparcialidade aqui a gente fala muito em relação às regras do jogo, né? Se todos têm as mesmas oportunidades, se existe um favoritismo dentro da minha equipe, né? Se, poxa, as promoções são dadas a todos, né? De forma igual. Então, assim, esses 3 pontos da liderança, eles constrói esse ambiente de confiança, né? E constrói aí um ambiente melhor para se trabalhar dentro da percepção e experiência do colaborador. Claro que a gente tem mais esses 2 pontos, a camaradagem, né? Que é esse gostar das pessoas com quem trabalha, então o quanto isso é importante, claro, a gente sabe que
né? Não precisa amar os nossos colegas, mas, poxa, se a gente tem um ambiente que as pessoas gostam, né, um do outro, colaboram, então é um ambiente melhor aí a ser trabalhado. E tem orgulho do que faz, né? Esse ponto aí não precisa nem abordar muito, mas é o vestir a camiseta, né? O falar aí da empresa lá fora. Mas o que eu queria realmente, assim, entrar, né, gente, são esses 3 pontos aqui que competem à liderança e o cuidado com as pessoas, tá? E aí, qual é a ideia, né? A ideia é eu poder compartilhar com vocês aí as nossas práticas culturais, né? Que isso, obviamente, envolve as práticas de um líder, né? Boas práticas de um líder. E aí a gente tem as ações aí, né? A questão das práticas aqui poxa, eu, líder, já tenho algumas ações que eu faço no meu dia a dia com a minha equipe, né? Que eu já cuido das pessoas, mas eu posso observar aí, começar a implementar novas ações, novas práticas para ser um líder melhor, né? Para ser um líder aí que cuida mais dessa equipe, que transforma mais esse ambiente num ambiente de confiança, né? A gente sabe que, como eu disse antes, o líder ele está na vitrine. E é engraçado, porque assim, as pessoas, né, a gente tem esse dado, elas prestam atenção 9 vezes mais a que um líder faz e fala. 9 vezes mais. Né? Então, assim, é realmente uma posição que inspira, é realmente uma posição que pode transformar a equipe ou não, tá? Então, entrando um pouquinho nessas práticas que eu queria compartilhar com vocês, a gente tem 9 práticas, né? Inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar e contratar, celebrar, compartilhar. A ideia é só pincelar aqui um pouco, né, para vocês, para inspirá-los em relação a esse cuidado aí com as pessoas, né? Mas a questão do inspirar, como o líder vem inspirando, né? Como o líder vem linkando, né, muita missão, os valores da empresa, né, com os valores do próprio colaborador. Aqui o inspirar, ele se liga muito a essa questão de, poxa, quando eu, líder, faço esse link, né, dos valores da missão da empresa, né, com aquilo que o colaborador está buscando, o quanto ele pode se sentir inspirado de, poxa, ele está colaborando para a missão da empresa, ele está colaborando aí no dia a dia, o quanto que ele faz é importante, né, para a missão aí atingir aí sua missão, seus objetivos, né? Então, o inspirar aqui ele vai muito por esse lado do líder estar atento, né, a essa questão aí de missão e valores e objetivos, né, das pessoas linkados com a empresa que a gente trabalha. O falar, né? O falar, ele diz muito respeito à informação de forma honesta, sincera, transparente, né? A questão do falar aqui poxa, eu comunico a minha equipe antes de comunicar a imprensa, né? Antes de... A minha equipe, está todo mundo sabendo, está todo mundo por dentro, né? Das comunicações, né? Então, o falar é essa comunicação aí no dia a dia com a minha equipe, né? O escutar, é assim, né? A questão do líder ser acessível, a questão do líder também ouvir feedbacks, né? De uma forma escuta ativa, né? Escuta genuína aí, né? Então, a questão da escuta ela é muito importante no dia a dia, além da fala e do inspirar. O agradecer, né? O quanto eu agradeço sinceramente, né, ao bom trabalho, ao esforço extra do meu colaborador, o quanto eu estou atento a isso, o quanto eu reconheço aí o esforço, né, da equipe. O desenvolver é o quanto eu estimulo o ambiente de aprendizado, né? O quanto eu estou preocupado com os colaboradores vão se desenvolver, né? Podem desenvolver os seus talentos, seus interesses, e eu colaboro com isso também, né? A questão do cuidar, o cuidar aqui, ele envolve não só o olhar atento ao meu colaborador no dia a dia, mas o cuidar na vida no todo, né, gente? A gente
a gente sabe que não existe aí separação, né, entre questão profissional e pessoal, então, assim, e não só nesse momento delicado que a gente vive, mas o cuidado aqui do líder envolve um olhar pro colaborador no todo, né, também na vida pessoal aí, né, também o que está acontecendo, né, esse olhar atento aí, esse cuidado atento, né. O contratar, poxa, eu contrato pessoas do perfil do meu time, eu contrato pessoas que podem crescer, se desenvolver, né, que realmente compartilham aí dos valores da empresa, e aí a gente linka ali com inspirar, né. O celebrar, eu, líder, celebro, né, as conquistas do meu time, pessoais também, né, eu estou atenta a isso, eu estou celebrando, eu estou comemorando com eles também as conquistas, e o compartilhar, né, o compartilhar aqui a gente fala muito em relação sim, aos benefícios, né, eu compartilho de forma justa com todos, e eu incentivo também a minha equipe compartilhar aí, com a comunidade, né, que a empresa está inserida, então compartilha, os colaboradores retribuem aí a comunidade, tá? Então, eu pincelei um pouco de cada prática para trazer essas ações, né, dos líderes com cuidado com as pessoas, né? Isso é o que a gente acredita, isso é o que... obviamente, a gente não vai conseguir implementar todas as práticas, mas é o que eu falei antes, né? A ideia é construir aí cada vez mais ações que a gente possa, digamos, construir esse ambiente de confiança na nossa equipe, tá? Então, está na mão do líder, é isso que a gente sempre quer reforçar, né? O quanto o líder pode construir esse ambiente de confiança e deve, né? Para todos aí poderem também aplicar essas práticas no dia a dia, né? O líder começa e a equipe repercute aí essas práticas no dia a dia, né? Eu não sei em relação ao meu tempo, mas deixa eu ver, deve estar acabando. Eu só queria rapidamente aqui da jornada de liderança, né, gente? A gente também tem esses 5 estágios da jornada da liderança, não vou entrar em cada um, mas aqui vocês podem ver o quanto um líder inconsciente, que é o estágio 1, né, ele se difere aí de um líder for all, né, que é o que a gente busca aí cada vez mais trabalhar nos líderes. Não vou ler também, né, mas vocês estão podendo ter essa leitura, o quanto a gente tem esses 5 estágios e o quanto um se diferencia do outro, né. Claro, a ideia aí é a gente poder ter cada vez mais líderes, né, no estágio bom e, obviamente, no estágio for all, né, que constroem realmente conexão com essas equipes, né, que estimulam as equipes e que, obviamente, sejam mais inclusivos, inspiradores, acolhedores, tá bom? E é isso, queria, então, né, enfim, estou aberta a perguntas, acho que agora o Edson vai abrir, mas qualquer dúvida podem questionar aí sobre as práticas, sobre os estágios da liderança, estou à disposição. E muito obrigada pelo espaço, compartilhar aí a nossa metodologia. Nós que agradecemos, Luciana. Faz algum tempo que a gente já está aí junto com o GPTW, né, divulgando. É muito importante que as empresas, né, se inspirem em algumas práticas que são internacionalmente reconhecidas, né, para a gestão das suas pessoas, e a gente tem visto que muitas pessoas, muitas empresas associadas, né, as maiores, né, enfim, já são participantes desse ranking, e principalmente, né, nós temos as 2 primeiras colocadas aqui do ranking da região, são empresas de TI, né, que são a Metadados e a Foco, né, que estão nessas primeiras colocações. Então, é importante, né, independente do porte, como já foi citado aqui na fala do líder aí, do CEO, não importa o porte, importa as práticas, como você lida com as pessoas, né? E isso, o próprio Great Place to Work, essas práticas, muitas delas são públicas também, né? Elas devem servir de inspiração aí para os nossos gestores, né? Obrigado, então, aos painelistas. A gente abre agora o espaço, não sei, Jurimir, se você consegue liberar o áudio, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, pode aí se inscrever, abre a câmera e levanta a mão que a gente vai chamando, a gente consegue visualizar aqui. Mas, enquanto isso, eu vou refazendo a pergunta, né, que era do Mauro
Todescati, né? Que ele postou aqui no Facebook durante a fala da Bibiana, né? Quando ela falava sobre a questão da permanência das pessoas e tudo mais, de como engajar essas pessoas mais no dia a dia da empresa, né? E aí era justamente sobre isso, incluir o voluntariado em ambos, no empregado e no empregador, se isso seria uma prática, né, em como é que isso pode resultar num melhor engajamento dentro da empresa. Eu acredito que todas as práticas, elas têm que ter a ver com a cultura da empresa, primeiro, sabe? Então, práticas de responsabilidade social, normalmente elas são corporativas, né? E eu acredito que a gente faz elas num grupo pequeno de pessoas dentro da empresa. Então, quando a gente traz isso que a Luciana comentou, né, que as atividades que o líder promove tem um impacto 9 vezes maior do que qualquer atividade corporativa que vai ser feita pela empresa. Quando a gente pensa em práticas de voluntariado e responsabilidade social da equipe, para mim faz muito sentido. A gente consegue estimular sentimentos de empatia, gratidão e outros sentimentos que as pessoas surgem, né, fazendo esse tipo de prática. E para dar um exemplo, esse ano eu fiz essa provocação, né, com os líderes da empresa, dizendo exatamente isso, sabe? Para estimular esse ambiente, e nós somos certificados de PTW também, então a gente usa essa metodologia, né? Então lá na prática compartilhar também fala sobre isso, para que pensasse, sabe? Como equipe, qual atividade de voluntariado ou o que nós podemos fazer para a equipe para contribuir com a sociedade, para ajudar as pessoas, assim. E às vezes é uma coisa muito simples e tem muito significado, porque traz sentimentos muito importantes, sabe, dentro da equipe, assim. Desde o trabalho em equipe até esses outros sentimentos de gratidão, de empatia, de olhar para o outro. E como a gente pode contribuir, tem milhares de formas, assim, é infinito, né, a quantidade de práticas que a gente pode fazer em voluntariado. Mas eu acho que tem a ver com a cultura da empresa, sabe? Não pode ser uma coisa imposta, assim, a empresa tem que ter essa cultura, a equipe tem que querer isso, né? Mas eu acredito que sim, que é uma prática bem importante e que é bem legal fomentar isso nas equipes e na empresa, assim. Eu também acredito que isso da cultura não é algo que é de cima para baixo, né? Ela emerge, né? A gente tem que trabalhar e aparar as arestas, óbvio, e alinhar todo mundo, mas a gente não consegue forçar isso de forma nenhuma. Né? Levando para o lado de recrutamento e seleção, tem um monte de empresa usando o trabalho voluntário como critério de contratação. Tá? Então, se faz trabalho voluntário, põe no currículo, põe lá na ferramenta, porque é levado em conta, tá? É pontinhos lá na hora de fazer a avaliação. Eu, como pessoa, eu faço uma porrada de trabalho voluntário. E, gente, é algo que é fantástico, como é bom ver o nosso fruto das coisas. A gente não fez por grana. A gente fez porque realmente quer ver que a coisa prospere, que seja a comunidade, seja o setor que a gente atua, mas é extremamente gratificante e a equipe responde a isso, né? É muito legal, muito importante. Perfeito. Os microfones estão disponíveis, se alguém quiser pode abrir e fazer uma pergunta aí para algum dos painelistas ou uma geral para todos, fiquem à vontade aí, pessoal, esse espaço é para isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre a fala do Charlie antes e também, talvez, da Luciana, para complementar, assim. Isso que o Charlie falou, sabe, do uso da tecnologia e da inteligência artificial a nosso favor, assim, não dá para não falar mais disso, sabe? E eu acredito muito nisso, assim, e eu sei que tem, talvez, pessoas que não acreditam ou que se sentem ameaçadas por isso. E nós também temos que tratar esse tipo de sentimento, porque não é verdade, né? Então, usar a tecnologia para que atividades burocráticas, operacionais ou manuais de qualquer setor, não é só o RH, para qualquer setor focar no estratégico, focar nas pessoas, focar no crescimento da empresa, é essencial, assim, não tem mais como não fazer isso, sabe? Quem não fizer isso vai estar fora do mercado.
Então, para mim, isso é essencial, sabe? É muito importante, e é importante que todo mundo faça essa reflexão, porque a tecnologia ela pode estar em todas as atividades, de todos os setores. Eu acho que não tem barreiras, sabe? Ela pode nos ajudar muito, assim. E tu também comentou, Charlie, da tecnologia estar em todas as áreas da empresa. Isso é essencial também, né? O TI não pode mais ser aquela salinha lá no fundo, lá do servidor, escondida, né? Não dá mais, sabe? Tem que estar dentro do negócio, a gente tem que estar trabalhando junto, tem que ser parceiro, sabe? E isso é muito importante, assim. Então, acho que todas as áreas têm que fazer essa reflexão, né? E em relação à liderança, eu venho de a empresa que eu trabalho hoje é muito técnica, tá? É uma empresa de engenharia e comercial. Então, para nós, trazer essa parte técnica, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de gestão de pessoas, para nós faz muito sentido. Foi por isso que nós escolhemos a GPTW para trabalhar conosco, porque tem um método, sabe? E para a cultura da nossa empresa faz sentido falar sobre método. Isso dá uma orientação. Então, por isso que é tão importante a cultura da empresa e é tão importante os líderes entenderem o quanto eles são os guardiões da cultura, quanto que é eles que dão essa batida. Eles que dão a batida da cultura dentro da empresa, né? E quanto que nós, né, como empresa e como RH, precisamos dar o foco nessa liderança para a gente conseguir atingir bons resultados, sabe? Acredito bastante nisso. Temos perguntas. Legal, isso é. A Luciana levantou a mão. Isso. Luciana, por favor. Oi, olá. Vou aproveitar a Bibiana, ela comentou da IVA agora, eu concordo com todos os desafios que ela colocou, né, na apresentação dela, na área de gestão de pessoas. E aproveitando que ela falou agora, né, da IVA, um dos desafios é a gente mostrar para todos os profissionais, para todas as empresas, para as lideranças, essa questão do aprendizado contínuo, do long life learning, né? E eu queria ver se ela pode dar um exemplo de algum projeto, porque é um trabalho de formiguinha, né? Inspiração é um projeto, são envolvimentos de algum projeto que ela faz na IVA, porque eu entendo que é uma empresa, né, grande, multinacional, com muitos profissionais, que movimentos têm sido feitos, assim, numa indústria, né, que tem essa questão ambidestra também, de muitas mudanças em relação a esse ponto. Se ela pode compartilhar, né? Claro. A educação corporativa é um desafio, sabe? E recentemente eu participei de um curso e eu gostei muito, assim, já dou a dica para vocês seguirem, não sei se vocês já seguem um profissional chamado Gustavo Brito, ele é responsável por educação corporativa hoje no Boticário. Eu gosto muito da fala dele, ele tem um canal no Spotify também que compartilha algumas coisas. E eu gosto muito da fala dele, como que eles trazem a educação corporativa, assim, nisso da cultura do aprendizado, do protagonismo. Não dá mais, sabe, para a empresa ter aquele plano de treinamento anual, cumprir aquelas né, definiçõezinhas ali e pronto, sabe? As pessoas têm que ser o protagonista do desenvolvimento delas, e às vezes não precisa ser o que está escrito na descrição de cargo, né, gente? Meu Deus do céu, o universo é gigante. E esse cara disse para nós o que eu gostei da fala, né? E vou replicar aqui para vocês. Ele trouxe para nós que a educação corporativa ela tem que ser terapêutica. A educação corporativa ela não é um remédio, sabe? Não pode ser sempre corretivo, sempre a gente correndo atrás do rabo, porque a gente tal competência a gente não tem na empresa. Ela tem que ser terapêutica, ela tem que ser, a gente tem que ter essa visão do todo para poder oferecer isso dentro da empresa. E eu não acredito mais nessa questão do plano de treinamento, sabe? Eu acho que a gente tem que ir atrás de personalizar por grupos de pessoas, sabe? Estudar essa nossa população, estudar, né? Fazer o People Analytics, estudar ela e entender aonde que a gente tem os gaps e trabalhar isso dentro da empresa. Então, eu tenho dois universos bem diferentes, sabe? A fábrica é a fábrica, né? Eu tenho as competências ali, eu tenho a descrição de cargo. É difícil, como em todas as empresas, né, a gente tirar as pessoas da fábrica para fazer algum treinamento. E eu tenho outro universo que é o administrativo da empresa, que é um público muito exigente dentro da IVA, sabe? É um público técnico e bastante exigente. Então, é um desafio para a gente conseguir né, equilibrar o orçamento e as competências desse público muito exigente que tem dentro da empresa. A IVA ela tem uma plataforma que se chama IVA Academy, que ela usa assim global,
que ela coloca alguns treinamentos ali para as pessoas fazerem, tá? Então, o que eu tenho visto nas empresas é muito isso, sabe? É a gente ter um menu de informações e as pessoas terem o protagonismo de ir lá estudar aquele menu e desenvolver aquelas competências. Então, eu tenho visto bastante esse modelo e eu gosto dele. Mas não é todas as empresas que têm a cultura para ter esse modelo, né? É bem difícil. E outra coisa, outra prática assim, que eu gosto muito, a gente tem na empresa e tem outras empresas que também têm, tá, essa prática, que é a prática do compartilhar, assim, a gente tem um espaço, uma vez por mês, você sabe, uma rotina, né, onde os próprios funcionários se inscrevem para poder compartilhar alguma coisa. Então, e é qualquer coisa. Não é nada, não precisa ser técnico, de repente... Eu acho até que tem uma pergunta aqui, não, ótimo, perfeito, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui que, não sei se pode complementar ainda, mas enfim, também é para o Charlie e para a Bibiana, que foi feita pela Lisiane Rodrigues, da Mercanet, né? E foi que vocês que são empresas de segmentos diferentes, têm implementado a educação corporativa para contribuir no desenvolvimento do colaborador? Eu acho que da tua parte já está bastante respondida, né? Mas se quiser depois complementar com algo mais. E o Charlie também complementa, então, mas se quiser complementar especificamente a essa pergunta da Lisiane, se eles estão implementando, a Bibiana, eu acho que já comentou uma parte, né? Quer complementar? Posso falar? Pode falar, Tiago. Na Skill, foi muito legal o processo da Skill, porque como a gente ia trabalhar com pessoas totalmente diferentes, que já tinham manias de mercado diferentes, era todo mundo sócio de outras empresas, a gente começou pensando o que a gente precisava aprender, o que todo mundo precisava saber para ter uma cultura compatível, uma visão de futuro compatível, e a gente montou no projeto Trino mesmo uma formação para os empresários, para todo mundo ter alinhamento de, tipo, como que funciona nas startups, como que essa questão de investimento, como que é a questão do sair depois da startup, como que é questões de liderança, colaboração, ecossistema. A gente trabalhou um monte de coisa, foi muito legal. E foi suficiente esse alinhamento inicial para que a gente passasse esses primeiros anos sem nenhum problema, sabe, em relação a isso, sabe? Tanto que foi natural agora, alguns sócios saíram com a entrada da Metadados, e foi natural, ninguém precisou forçar, ninguém precisou, porque todo mundo já estava alinhado, sabe? A gente vai levar até esse ponto, depois, e para nós foi extremamente importante. A Skill hoje, ela tem 11 pessoas envolvidas na operação. A gente tem 4 meses para passar para 22, tá? Então, nesse momento, para nós vai ser uma estratégia de educação corporativa, vai ser extremamente importante, porque senão a gente vai perder cultura, a gente vai perder o alinhamento que está seguindo até agora, e são pessoas que não viveram esse início, né? Porque, tipo, foi extremamente lean, tá? Foi extremamente modelo startup vivido até agora, e a gente precisa manter esse ritmo, ainda mais com a entrada da sociedade da Metadados. A Metadados é uma empresa que tem uma cultura própria, tá? Que tem características próprias de mercado, características próprias de venda, e a gente tem que cuidar que a gente, como startup, não entre na cultura Metadados. A gente tem que absorver o que é positivo, mas tem que se manter startup, porque o nosso tempo de resposta, o pessoal não acredita, mas tipo, a gente entrega a coisa de um dia para o outro na Skill, às vezes. O cliente fala, ia ser legal se fosse assim, a galera implementa na noite, dá deploy, no outro dia de manhã está rodando no cliente. Coisas que numa estrutura maior é impossível fazer. E a gente quer manter isso, de realmente poder responder rápido, de realmente poder estar junto do cliente. Pra vocês terem ideia, para uma empresa como o do porte da Metadados, é impossível estar conectado todos os grupos da empresa com o cliente. A Skill tem um grupo de WhatsApp com os clientes, que lá dentro tem o vendedor, tem o cara que dá suporte, tem o cara que faz CS, tem o cara que é do desenvolvimento, que gerencia o desenvolvimento. Se um cliente dizer, está dando tal problema, todo mundo sabe na empresa. Todos os departamentos sabem. Ou o cara perguntar, eu não sei como que cadastra tal coisa. Todo mundo sabe que tem problema de usabilidade, que não está sendo... Então, tipo, é impossível numa empresa grande manter isso, a gente sabe. Mas são questões de cultura, de estar super perto, de estar... E a gente vai ter que trabalhar isso e tem que ter uma estratégia para que essa cultura, que hoje era natural e do contato, ela tem que se tornar algo mais documental.
sabe? E tem que e parte por uma estratégia de educação corporativa. A gente enxerga que tipo, não tem como manter isso se a gente não contratar com fit para isso, porque é uma das coisas que a gente está cuidando pra caramba. Tem que trazer gente que seja disposta a atender bem o cliente, que seja disposta a abandonar uma ideia velha e pegar uma nova porque ela é melhor, sabe? Então passa por isso de contratar pessoas que tenham esse perfil e manter esse conhecimento, esse contato, essa questão cultural, né, bem difundida e alinhada, sabe? E não enxergo que a gente tenha opção de fazer isso sem ter treinamentos definidos e coisas definidas, né? Então é bem importante. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fábio Basso para a Luciana. Qual é, na tua visão, a principal ou as principais ações que a empresa deve fazer para reter os profissionais imediatamente? Ele colocou aqui entre parênteses. Né? Tem pressa. Imediatamente é boa. Bom, gente, vocês estão me ouvindo, né? Só para testar. Legal. A gente sempre fala ali que daquelas 9 práticas, né? O falar, o escutar e o inspirar são as principais, assim, são elas que vão repercutir, assim, né, esse ambiente de confiança e vão gerar as próximas práticas. Então, falar e escutar é essencial, assim, né? A gente ter esse ambiente, né, de escuta, esse ambiente de confiança aberto, né? Entre todos, mas eu diria que sim, essas 3 práticas são as principais. E até linkando ali com uma pergunta em relação ao home office e as práticas, né? Eu não sei quem perguntou aqui, mas eu estava lendo. Eu gostaria de questionar em relação ao home office nessa questão do líder inspirar, escutar, engajar e pertencer. Gente, é mais desafiador, né? É mais desafiador a gente não ter aí o presencial, né? Olho no olho. A gente até brinca, né? Poxa, nos treinamentos, abram as câmeras, pelo menos a gente tem o visual, né? Porque é mais desafiador. É mais desafiador. Eu até tenho um artigo que eu posso compartilhar no chat, bem legal, né? Da liderança nesse ambiente de home office. Mas aí a gente poderia entrar aí na questão de liberdade, de autonomia, né? Porque o ambiente de confiança tem que gerar essa autonomia, né? As pessoas têm que se sentirem autônomas para terem essa liberdade, para, enfim, né, criar esse ambiente de confiança. Eu vou compartilhar esse link com vocês. Esse artigo é bem legal, né, da liderança em tempos de home office. Perfeito. Obrigado, Luciana. E já citaste ali a pergunta que foi do Giovanni, da Moderniza, mas que se estende aos demais convidados também, né? Em relação ao home office, nessa questão do líder em inspirar, escutar, engajar e pertencer, como é que vocês têm visto isso, né? Além da Luciana já colocou sua posição, Bibiana, Charlie. Bom, na minha empresa isso também foi um desafio, porque as pessoas não querem ficar em casa. Então, a gente não tem quase ninguém de home office, tá? Ano passado a gente teve devido à pandemia, mas esse ano não, mas não é porque a empresa não proporcionou, é porque as pessoas não querem ficar em casa. Mas em relação ao líder, é um desafio muito grande, porque está tudo no mindset das pessoas, sabe? E no foco do resultado, não na carga horária de trabalho, né? Então, isso é um desafio bem grande. Eu enfrentei vários, assim, líderes diferentes, trazendo momentos diferentes de trabalho, assim, né? Para mim, está muito no perfil da pessoa, sabe? De como que ela vai lidar com aquela situação, como que ela vai se conectar com a equipe. E é muito difícil, gente, não é fácil, não. Principalmente para os gestores de gerações mais antigas, assim. Eu acho bem desafiador, assim. E complementa, né, o Rafael Fedrigo aí coloca, né, e como liderar uma equipe quando o líder está em home office, porque tem as duas situações, né, os liderados Sim. podem se sentir desamparados por estarem em casa e muitas vezes, ou já estão alguns trabalhando, mas o líder está em home office, tem as duas situações, né, desse distanciamento, né. Vocês percebem alguma perda nas empresas que, em termos de algum fit cultural, como se comenta bastante, né, em função desse distanciamento, né, esse home office? Para mim, o aspecto, a maturidade da equipe e a relação de confiança são essenciais para esse tipo de trabalho.
Falando da Skill e da Entry, tá? Que são as duas empresas que eu me envolvo forte. As duas estão em home office 100%, tá? Desde o início da pandemia, né? E a gente tem trabalhado forte, tem conseguido resultados muito bons. Só que, tipo, na Skill, é natural isso, já era natural o trabalho remoto. A gente já começou pensando, a gente vai ser uma empresa que vai trabalhar em home office. Na Entry não era, na Entry, e a gente tinha uma cultura ágil já na Entry, né, de Scrum e métodos ágeis, e o que eu senti? O trabalho não prejudicou em nada, tá? Em relação ao trabalho não prejudicou em nada. O que perdeu foi um pouco daquela questão da convivência, tá? Isso a gente teve que fazer ações para propiciar remotamente ter tempos para a gente falar sobre bobagem, para a gente poder, como falava no cafezinho, tá? Porque, tipo, se a gente só faz reunião, as pessoas vão se afastando, né? Então, precisa trabalhar isso, precisa ter esse momento de falar de família, falar de cachorro, falar do esporte, falar de coisas, porque a tendência é as pessoas começarem a se tornarem mais distantes, né? A Skill, desde o dia zero, a gente é uma empresa focada para todo mundo estar em home office, e foi mais tranquilo, porque a cultura já nasceu nesse formato, as pessoas já pensam desse formato. Tipo, teve pessoas que praticamente a gente não se vê fisicamente nunca, né? Então, tipo, até a Bruna tá assistindo. Tipo, eu vi a Bruna pouquíssimas vezes. Eu nunca parei pessoalmente para tomar um café com a Bruna, tá? E a gente aí, ó, né? A gente nunca parou para tomar um café, mas a gente trabalha já há 1 ano e direto e tipo, funciona, sabe? Dá para fazer funcionar, tá? Perde algumas coisas? Perde, claro que perde, mas dá para fazer funcionar, tá? E precisa todo mundo querer, e a cultura da empresa tem que estar alinhada a isso. Se a cultura é presencial, gente, não adianta dar soco em bico de faca, não vai funcionar, tá? Mas se a cultura está alinhada para isso, foi pensado para isso, ou as pessoas aceitaram isso de coração e abraçaram, funciona. Na Entry, a gente tem as mesmas reuniões que se tinha no presencial, porque a gente tem lá todo dia de manhã, 8h20, 8h24, para ser mais preciso, começa a reunião do Scrum e todo mundo faz a apresentação do que fez ontem, do que vai fazer hoje, do que tem de desafio que está acontecendo, tá? E a equipe funciona super bem. Só que tá alinhada à cultura, sabe? Já tinha isso do Agile e continuou. Né? Mas, tipo, depende da cultura da empresa. E aí o gestor é que tem que fazer essa virada. Não esperem que os funcionários vão virar a cultura. Não, gente. A gente, como líder, tem que aceitar o inevitável, como foi o caso da questão da pandemia, e, gente, vamos mudar e vamos alinhar e vamos trabalhar para isso. Só que tem que ter pessoas alinhadas a isso, tá? As pessoas têm que estar no centro disso. A gente não vai fazer porque é melhor para a empresa, tem que ser uma consequência o melhor para a empresa. Perfeito. Pessoal, nós estamos no tempo estabelecido, a gente sabe que dentro desse novo perfil a gente participa de eventos, mas já marca compromissos para logo adiante. Algumas pessoas até já registraram aqui que tinham compromisso para as 10h30, a gente costuma ser bastante pontual, então a gente tem aí, vamos lá, 1 minutinho aí para os 3 painelistas para fazer a sua fala de conclusão, e já deixo à disposição, quem quiser conversar com qualquer um dos painelistas, pode nos contatar ali no Trino, todos têm os nossos contatos aí, só entrar no site, já acha o WhatsApp, enfim, ou pelo site, enfim, nos manda uma mensagem, ou no Facebook, entra lá e manda que os painelistas já entram e respondem também, né? Então, 1 minutinho aí para... a Luciana já tinha levantado a mão, quem sabe você começa aí, já faz a tua fala e já encerra também, né? Tá bem. Bom, gente, não, na verdade eu só queria complementar ali, né, da questão da confiança que gera autonomia, né? É difícil home office, é difícil para o líder estar mais perto das pessoas, mas, como o pessoal falou, a gente tem que criar aí algumas práticas, abusar da tecnologia, né, para poder estar próximo das pessoas e confiar, né? E essa liberdade e autonomia, elas têm como resultado o engajamento, a lealdade, né? O baixo turnover dos colaboradores. Então, assim, é um processo, e a pandemia aí dificulta um pouco, mas
precisam, como o pessoal falou ali, a gente precisa pensar em novas práticas, né? Em novas maneiras aí de se aproximar do pessoal. Queria agradecer, então, de novo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do GPTW também. E é isso, gente. Muito obrigada. Um bom dia aí para todo mundo. Perfeito. Charlie, tua fala final? Gente, obrigado. Só isso. Tá? Qualquer coisa, gritem. Estamos aí. Viviana? Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aí do painel. E acho que eu queria dizer que tecnologia, pessoas, experiência do usuário e cultura tem que estar na pauta de todo mundo aí. Obrigadão, então. estou à disposição. Bom, o Volmir queria sair para ter um compromisso, acho que está aí ainda, quer uma fala final aí também? Sim, Edson, acabei terceirizando meu compromisso para minha sócia lá no escritório. Só reforçar aí a parceria com o Trinopolo, Juremir, muito obrigado. Contem sempre com o RH Serrana, estamos sempre à disposição. Agradecer aos painelistas aí pela excelente exposição. E só uma deixa, sábado nós teremos um drive-thru junino lá da RH Serrana, né? Faremos a entrega de brindes, então os associados todos estão convidados a partir das 15 horas no estacionamento da SIC para receber um kit, né? Kit junino. Estamos fazendo coleta de material de higiene e limpeza para as obras do Frei Jânio, então quem puder participar lá será muito bem-vindo. Obrigado aí, Juremir, novamente pela parceria e tenham todos um bom dia. Obrigado, Volmir. Juremir? Gente, é só para agradecer de novo, né, essa disponibilidade de todos os painelistas, essa parceria com a RH Serrana. A gente precisa fazer mais eventos dessa maneira, Volmir, a gente precisa se aproximar. Eu acho que tem tudo a ver o que foi discutido hoje, né, de tecnologia, tecnologias humanas, humanas na tecnologia, enfim, misturar tudo isso aí, fazer uma boa sopa de letrinha disso tudo. Bom dia para todos. Uma sopinha de pessoas, né? Gente, muito obrigado. Nós tivemos aqui mais de 75 pessoas em alguns momentos participando pelo Facebook, pelo Zoom aqui. Então, é muito importante, isso revela a importância também do tema que as pessoas estão dando para isso. Eu tenho certeza que esse vídeo, esse conteúdo vai ser assistido por muitas pessoas ainda posteriormente. Então, muito obrigado a quem nos acompanha, quem nos prestigiou aqui. Obrigado aos painelistas que se disponibilizaram aqui a compartilhar os seus conhecimentos. Tem muito conteúdo a mais e a gente não para por aqui, né? Então, por favor, vamos encontrar formas aí de compartilhar conteúdos e toda vez que vocês precisarem, enquanto Trinopolo, eu sei que a RH Serrana, Great Place to Work tem a mesma mentalidade de a gente tentar fazer essa integração entre os atores, né? Eu gostaria ainda de reforçar aqui um agradecimento à Paula, né, da RH Serrana, que também nos ajudou, foi um primeiro contato aí para a gente organizar e ajudou bastante aí. Não apareceu, ela está online, sim, mas enfim, não apareceu nas falas, né? Mas quero fazer esse registro aí pelo apoio. Muito obrigado, Paula Lopes, então, por nos ajudar quanto a isso, né? Pessoal, tenham todos um bom resto de semana e permanecemos sempre à disposição para seguir esse trabalho aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada, bom dia. tchau. Tchau. Valeu.